E aí, galera do Quizards? Tudo pronto para mais uma explicação incrível? Hoje a gente vai sair do mar e mergulhar direto na matemática. Vocês já pararam para pensar como a natureza tem um relógio tão perfeitinho? Pois é, o segredo está todo na matemática. Bora desvendar juntos a famosa função cosseno? O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com a introdução à função cosseno, depois vamos ver como se constrói o gráfico, entender de fato o fenômeno das marés, analisar o gráfico da função, fazer aquele resumão e, claro, fechar com a nossa clássica Hora do Quiz Quizards. Então, ponto número 1. Introdução à função cosseno. Fiquem de olho nessas palavras-chave aí na tela. Função cosseno, círculo trigonométrico e abscissa. Olha que pergunta muito louca. Como que o oceano sabe exatamente a hora de subir e descer todos os dias? Esse é o mistério clássico do mundo real. O movimento do mar não é bagunça, não. Ele segue um ritmo matemático absolutamente constante e que a ciência conseguiu mapear. E o mapa, para entender esse ritmo todo, atende pelo nome de função cosseno. Trazendo para o matematiquês, é uma função que associa cada número real à abscissa, que, caso a gente não lembre, é basicamente o valor ali no eixo horizontal, de um ponto no círculo trigonométrico. O pulo do gato aqui é que esses valores estão sempre presos numa faixa limitada. Eles ficam ali num vai e vem contínuo do -1 até o +1. Beleza, vamos para o ponto 2? Construindo o gráfico. Palavras-chave do momento: geometria dinâmica, eixo X, escala e múltiplos de π. Para ver essa mágica acontecendo na prática, é super fácil usando qualquer software de geometria dinâmica. São só 3 passinhos. Primeiro, abre o software. Segundo, digita lá no campo de entrada y é igual a cosseno de x. E terceiro, dá uma ajustada na escala do eixo horizontal, o famoso eixo x, para mostrar os múltiplos de π divididos por 2. O resultado, aquela onda contínua maravilhosa, que a gente chama de cossenoide. Avançando para o ponto 3, o fenômeno das marés. Nossas palavras-chave são fenômenos periódicos, maré alta e maré baixa. Isso mostra brilhantemente o poder absurdo dessa variação. Dá só uma olhada nessas fotos de portos de galinhas lá em Pernambuco. O contraste é gigante, né? De um lado, a maré alta tomando conta de tudo. Do outro, a maré baixa entregando faixas enormes de areia e corais. É uma quantidade monstruosa de água se movendo com uma regularidade que impressiona. E tem mais, para alguns lugares, saber exatamente o nível dessa água é questão de sobrevivência econômica. Lá no porto de Suape, navios cargueiros gigantescos dependem de medições muito precisas. Eles só conseguem atracar ou ir embora com certeza absoluta da altura da água. E essas mudanças extremas acontecem num círculo de mais ou menos 12 horinhas. Se a gente jogar esses registros numa tabela, o padrão matemático grita na nossa cara. No tempo zero, a maré está lá no pico, altura máxima de 2,2 metros. Passam 6 horas e ela despenca para o mínimo de 0,3. Fechou 12 horas, volta para os 2,2. E repete de novo. Essa repetição perfeitinha é exatamente o que a ciência chama de fenômeno periódico. Agora a gente chega no ponto 4, o gráfico da função cosseno. Atenção às palavras-chave: período 2π, domínio real, imagem de -1 a 1 e função par. As regrinhas que mandam no comportamento desse gráfico são cruciais para a gente entender tudo. O domínio são todos os números reais. Já o conjunto imagem fica sempre oscilando entre o -1 e o +1. O período, ou seja, o tamanho de uma onda completa antes de repetir, é de 2π. E ainda rola uma simetria muito bacana, onde o cosseno de -x é igualzinho ao cosseno de x. É como se fosse um espelho, o que define a famosa função par. Aí talvez vocês se perguntem, mas por que os cientistas usam a função cosseno e não a função seno para modelar aquela maré de Suape? A resposta é genial. Lembra que no tempo zero a maré já estava lá no ponto mais alto dela? Então, a função cosseno também começa exatamente no pico máximo, diferente do seno, que começa no zero. Ou seja, casou perfeitamente. O cosseno é a ferramenta ideal para isso. Caminhando para o nosso final, ponto 5. Resumo do assunto. Palavras-chave: revisão, matemática e natureza. Dando aquela recapitulada rápida na nossa jornada, a função cosseno mapeia números reais para abscissas lá no círculo trigonométrico. O gráfico dela é aquela onda contínua maravilhosa, a cosenoide, e é justamente essa onda que serve de modelo perfeito para os eventos naturais periódicos, provando que o sobe e desce das marés segue literalmente um ritmo matemático. E agora rufem os tambores. Ponto 6.
Hora do Quiz Quizards. É o nosso teste de conhecimento. Vão ser 5 perguntinhas sobre o que a gente viu hoje. Vou dar 5 segundos de relógio para vocês pensarem na resposta. Valendo! Pergunta número 1. Qual é o período da função cosseno básica, f de x igual a cosseno de x? 5 segundinhos na tela. Tempo esgotado. A resposta certa é 2π. Esse é o tamanho exato para o ciclo da onda se completar. Bora para a pergunta número 2. Qual é o valor máximo atingido pela função cosseno básica lá no seu conjunto imagem? 5 segundos rodando. Fechou? A resposta correta é 1. A onda bate no teto exatamente no 1 positivo. Pergunta número 3, bem teórica. Qual termo matemático descreve um evento natural que fica se repetindo em intervalos regulares, tipo as marés do oceano? Tempo na tela. Acabou. A resposta é fenômeno periódico. Essa estava fácil, hein? Quarta pergunta. Por que a função cosseno foi escolhida em vez da função seno para modelar as marés lá do porto de Suape? Pensando aí, tempo esgotado. A resposta, porque no tempo zero a maré já estava na sua altura máxima. E o cosseno, como a gente viu, começa no máximo também. Última pergunta do nosso quiz. Ao construir o gráfico num software de geometria dinâmica, a gente deve alterar a escala do eixo x para quê? Contando o tempo. Fechou! A resposta exata é múltiplos de π divididos por 2. Agora, deixo aqui um desafio final para dar aquele nó na cabeça de quem acompanhou até o fim. Se a gente alterar a função matemática para y igual a 3 vezes o cosseno de x, o que será que acontece com os valores máximo e mínimo lá do gráfico? Como é que essa onda vai se comportar? Quero ver as respostas de vocês nos comentários aqui embaixo, beleza? Aproveitem para deixar qualquer pergunta ou dúvida que tiver ficado também. Galera, foi absolutamente sensacional desvendar a matemática do mundo real ao longo dessa explicação do Quizards. Muito obrigado pela companhia nessa imersão pelas marés e gráficos. E para não perder nossos próximos conteúdos, já segue o canal Quizards, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maneiro. Até a próxima descoberta. Valeu!